Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo você e toda a sua família. Desejamos que você seja abençoado através do programa e de toda a programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a última lição deste trimestre com o tema Uma Vida de Frutificação. Nesta lição, destacaremos que Jesus se identificou como uma videira, o Pai como um agricultor e os crentes como os ramos que estão nele enxertados. Essa metáfora tem o propósito de nos mostrar que a partir do momento que aceitamos a Cristo, fomos enxertados nele e que, estando nessa posição, podemos gerar os frutos que glorificam o Pai que está nos céus. Se você deseja aprender mais sobre este assunto, não saia daí, está começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. João capítulo 15, versículo 2. A verdade prática nos diz, o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo. O objetivo geral de nossa lição é explicar que o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, compreender a singularidade da videira e seus ramos. Segundo, mostrar o fundamento da frutificação espiritual. E terceiro, explicar que fomos chamados para frutificar. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em João, no capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Valber Gustavo. Pai do irmão Valber. Pai do Senhor Evangelista Renato Jackson, a todos os telespectadores da Rede Brasil. E também contamos com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do irmão Jonas. Pai do Senhor Evangelista Renato Jackson. Queridos irmãos, durante esta semana estaremos estudando a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre, que tem como título Uma Vida de Frutificação. Semana passada, só relembrando, nós estudamos a lição que tinha como objetivo falar sobre o amor. Trabalhamos o amor nas suas 3 dimensões, o amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, e estamos encerrando o nosso trimestre tão maravilhoso que estivemos estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e o autor sempre fazendo um contraponto a uma característica do fruto do Espírito, contrapondo a um ou vários pontos das obras da carne. E durante este trimestre nós pudemos aprender bastante sobre essas características, essas virtudes que devem compor o caráter de cada cristão que é nascido de novo e que deve exprimir isso no seu dia a dia, mostrando Cristo na sua vida. E a lição de hoje não poderia ser diferente, como falamos sobre o amor semana passada, o amor vai ser a plataforma, vai ser a virtude para uma vida de frutificação. E a lição de hoje, evangelista Valber, ela vai, de certa forma, trazer uma revisão de tudo que a gente
estudou durante todo o trimestre, e é justamente baseado no livro de João, no capítulo 15, versículos do 1 ao 6, que vai mostrar a fonte desta frutificação, vai mostrar as condições para esta frutificação e a manutenção, né, para essa frutificação. Exatamente, evangelista Nath Jackson. Capítulo 15 do Evangelho conforme escreveu João, que começa com a seguinte expressão do Senhor Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. É uma das 7 vezes em que aparece a expressão eu sou, proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. E é claro que essa expressão eu sou tem toda uma significação e tem toda uma historicidade à luz da Bíblia, porque ela remonta justamente para o Antigo Testamento, quando Deus, quando aparece a Moisés, se expressa dessa maneira, dizendo vai lá e diz que o eu sou me enviou a ele. Isso identifica a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentre as declarações que ele faz acerca de si mesmo, dizendo eu sou, ele profere essa aqui do capítulo 15, comparando-se a uma videira, e não a videira qualquer, mas a videira verdadeira. Ele coloca aqui ele, Jesus, como a videira, ele coloca o Pai como agricultor, ele coloca os crentes como varas ou como ramos, tudo isso nós vamos ver mais detalhadamente no decorrer dessa lição. E nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvida também, que um elemento que não aparece aqui de uma maneira explícita, mas aparece implícita, e nós temos fundamentação no contexto geral mais amplo da Bíblia para dizer isso, que a seiva desta videira é o Espírito Santo. Então, certamente essa lição vai ser maravilhosa, porque vai fazer um repasso de tudo aquilo que foi trabalhado, mostrando que Jesus é essa videira na qual nós estamos enxertados e por isso podemos frutificar. Esse texto de João, capítulo 15, ele é bastante esclarecedor, irmão Jonas, porque ele vai mostrar, na verdade, e explicar a frutificação do crente no mundo, né? Como o crente, o que é que causa essa frutificação do crente no mundo. E aí, no capítulo 15 do livro de João, o próprio Senhor Jesus ele vai se identificar como uma videira. O que é que nós podemos entender? O que é que Jesus queria dizer quando ele disse que ele era a videira? O que é que a gente pode entender disso? Evangelista, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente olha o capítulo 15, o verso 1 de João, ele já começa assim, eu sou a videira, mas ele complementa, mas é a videira verdadeira. Em Israel, no templo que o Senhor Jesus conheceu, que já estava todo remodelado por Herodes, logo na entrada daquele templo, especificamente no santo lugar, tinha realmente uma videira de ouro, porque Israel era considerado uma videira. Lá em Salmos 80 e verso 8, o texto diz assim, trouxe uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Ainda em Isaías capítulo 5, verso 1 até o 7, no versículo 7 é muito específico, quando o próprio Deus diz assim, Israel é minha videira. Então, a gente começa a perceber que pelo povo de Israel ser descendente de Abraão, pelo povo de Israel ter as promessas, ter as bênçãos, eles eram a videira, mas uma videira que não dava fruto. Um fruto específico. Jesus disse, eu sou a verdadeira. E, aliás, o próprio texto de Isaías, né? O professor que está nos acompanhando pode até fazer uma leitura do texto de Isaías, capítulo 5, e é justamente isso que o profeta ele vai dizer. Ele vai dizer, Deus vai dizer, por meio do profeta, de que plantou lá a vinha, poldou, sajou, guardou, preservou, mas que esperou que Israel pudesse dar frutos, Israel não deu fruto. Então, o que a gente pode entender é o seguinte, é que quando estamos falando de videira, à luz do Antigo Testamento, a videira é uma figura para a nação de Israel. E aí, quando Jesus diz que é a videira verdadeira, o que é que ele está dizendo? Na verdade, ele está dizendo que Israel falhou lá atrás, mas não foi substituído pela igreja em nenhum momento. É bom deixar isso claro. Mas por ele ser a videira verdadeira, porque a vida, na verdade, está em Cristo. Quer dizer, Cristo não falha. Então, aqueles que estão enxertados nele, que fazem parte dessa videira, têm vida e vida nele. E aí é importante até retomar o seguinte, é que
Cristo é a videira verdadeira, todos nós estamos enxertados nele. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, né, que o sangue de Jesus nos fez um só povo, né? O sangue de Jesus não só nos fez um só povo, mas nos deu uma nova identidade. Somos agora família de Deus, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, tudo isso por conta da própria pessoa do Senhor Jesus. Mas, irmão Valber, quando o próprio Senhor Jesus também diz que o Pai é o lavrador, o que é que Jesus queria dizer com isso? Como o professor Jonas acabou de dizer, não é? Jesus dizendo eu sou a videira, ele está se colocando como aquele que provê a vida, não é? Porque a videira é um organismo vivo, mas não é apenas um organismo que tem vida em si, mas que também proporciona vida para todos aqueles que da videira se alimentam. E no caso o Pai, ele é o agricultor, ele é aquele que cuida, não é? Agora, como disse o professor Jonas, a videira no Antigo Testamento era Israel e Israel falhou. No Novo Testamento, a videira é Jesus. No caso, o Pai não vai cuidar da videira, não é isso? Porque a videira é Cristo e Cristo é Deus. Mas o Pai vai cuidar principalmente dos ramos, porque os ramos somos nós, os cristãos. E Ele vai proporcionar todas as condições espirituais para que nós possamos frutificar. Então, o crente estando em Cristo e sob a proteção do Pai, ele só não produz frutos espirituais se ele não quiser. Então, o Pai é o agricultor que cuida da videira, principalmente dos seus ramos, cercando-a, né, livrando-a de qualquer pessoa ou algum invasor que queira pisoteá-la, ou alguma praga, ou alguma erva daninha, dando assim total condições para que o crente possa frutificar, conforme está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E os ramos? Os ramos, na verdade, são todos aqueles que estão enxertados na videira verdadeira. Lembrando que a permanência do ramo depende também do próprio ramo. É muito interessante. Se vocês permanecerem em mim, significa que existe a possibilidade de ser cortado. É bom deixar isso muito claro, o professor tem que deixar isso claro, que existe sim a possibilidade de ser cortado. Interessante que no capítulo 15 e o verso 8 do Evangelho de João, Jesus diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quer dizer, o fruto vai identificar que nós somos discípulos de Cristo. Então, não existe um galho decorativo nessa figueira. Quer dizer, o crente está ali para frutificar. Aquele que não frutifica, ele pode ser cortado. E, na verdade, se está enxertado para receber a seiva para poder produzir, né? E aí ele vai falar da polda, né, que é para produzir mais frutos. E quando nós estamos falando sobre este assunto, eu lembro muito da abordagem do apóstolo Paulo, no capítulo 9, 10 e 11 do livro de Romanos, que ele vai falar sobre o projeto de Deus, né, na vida de Israel, e especificamente no capítulo 11, Paulo vai falar ainda dessa metáfora que Jesus aborda aqui no capítulo 15. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, capítulo 11 de Romanos, versículo 15, ele diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados, tá? Se referindo a Israel, o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aí versículo 17 vai dizer, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, Paulo está falando dos gentios, né, aqui ilustrados como oliveira brava, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, aí ele diz, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Versículo 19, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais,
também não te poupará. Interessante é que Paulo vai dizer aqui que Israel, e aí o versículo 24, mais à frente ele vai trabalhar isso, ele vai dizer assim, ó, os ramos eles foram quebrados. Está falando do ramo natural, que é Israel. E vocês foram enxertados. O fato de vocês, gentios, terem sido enxertados na videira não é motivo para que vocês possam se gloriar e menosprezar Israel de forma nenhuma, porque Paulo diz, do mesmo jeito que Deus quebrou os ramos naturais, Deus pode quebrar vocês também. E aí, Paulo vai desenhar todo o projeto de Deus para Israel e explicar de que a igreja não substituiu Israel em nenhum momento. Mas isso, é claro, nós vamos comentar depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a última lição deste trimestre que tem como título Uma Vida de Frutificação. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, nós gostaríamos de enviar aqui as saudações aos nossos irmãos que carinhosamente têm reservado um tempinho para mandar as suas saudações, suas sugestões e suas perguntas aqui para o programa da Escola Bíblica Dominical. Queremos enviar aqui uma saudação para a irmã Maria Auxiliadora dos Santos Barbosa. Ela pertence à classe Maria, ela manda a paz do Senhor para toda a equipe e diz que é da Assembleia de Deus da Avenida Maceió, tem o pastor José Luiz, cujo presidente lá é o pastor Orisvaldo Nunes. E a professora da sala é a professora Flávia, Michele e Rosângela. Então, o programa da Escola Bíblica Dominical envia aí uma saudação para todos os nossos irmãos aí em Alagoas, e especialmente para a classe Maria ali da Assembleia de Deus da Avenida Maceió. Temos também o irmão Jadilson de São Luís do Maranhão. Nós temos também o auxiliar Alberto do Engenho Bastiões, em Ribeirão. O irmão Manuel, em Brasilite 1, também diz que acompanha o programa e tem ajudado muito no seu crescimento espiritual. O irmão Roberval, da congregação Entre Rios, em Jaboatão. A irmã Valdênia, também ali em Barreiros, né? Estamos enviando aqui uma saudação para a nossa irmã. O irmão Otacílio Barbosa, de Caruaru, também manda aqui uma saudação, mandamos para ele. A irmã Ruth de UR7 Várzea, o presbítero Helenildo Pires, ali o dirigente da EBD do Alto do Progresso, vai a nossa saudação ao nosso irmão. O irmão Márcio Marques de Santa Cruz do Capibaribe e a irmã e o irmão Danilo de Santa Rita, ali em Igaraçu. Então vai aqui a nossa saudação, né, aos nossos irmãos que carinhosamente têm enviado aqui a sua comunicação através do Zap, que está aparecendo aqui na sua tela, ou do e-mail ebd@rbc1.com.br. Mas no bloco anterior, evangelista Valber, nós estávamos falando sobre Romanos no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vai mostrar que, naturalmente, como foi dito aqui, à luz de Isaías capítulo 5, Israel era a videira, Deus esperava que produzisse fruto. Paulo vai dizer que, na verdade, estes ramos, eles foram cortados, a oliveira brava foi enxertada, que somos nós, os gentios, mas Paulo vai dizer também que os gentios que foram enxertados não devem se gloriar, porque do jeito que Deus cortou os ramos naturais, também pode cortar os ramos que foram enxertados. Exatamente, evangelista. E uma coisa que me chamou a atenção no bloco anterior, a partir dos textos bíblicos, é a veemência com que Jesus trata a questão da frutificação espiritual, e não apenas Jesus, o próprio apóstolo Paulo também. Por que ele é tão contundente e deixa bem claro que a questão da frutificação espiritual não é uma opção do cristão, é um dever espiritual, é uma obrigação espiritual. O crente, ele tem que frutificar. Porque, por exemplo, está aqui em Romanos capítulo 11, um dos versículos que foram lidos,
ele diz o seguinte no versículo número 17: E se alguns dos ramos, se referindo aqui a Israel, foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E ele deixa bem claro que, da mesma forma como os ramos foram quebrados, no prosseguir do texto, nós, sendo zambujeiros enxertados, também podemos ser quebrados. Portanto, nós temos a obrigação de produzir. Quando a gente volta para João 15, Jesus também é enfático, é veemente quanto à obrigação do crente frutificar, porque ele diz no versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Prosseguindo no texto, ele diz no versículo número 6, e aqui ele é ainda mais contundente. Ele diz o seguinte: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Observe, Jesus está dizendo, vocês têm que frutificar. Por que é que nós temos essa obrigação de frutificar? Porque Jesus, enquanto videiro, não falha no seu papel. O Pai, enquanto lavrador, também não falha no seu papel. O Espírito Santo, enquanto seiva, também jamais falhará no seu papel. Portanto, nós temos todas as condições espirituais para frutificarmos. E se nós falharmos, nós estaremos fora do plano de Deus. E a questão é tão séria que, à luz desse versículo número 6, que ele diz que será o ramo que não frutificar, o crente que não frutificar será cortado, não é isso? Será lançado fora, secará e, o pior de tudo, será lançado no fogo. A ideia que nós temos aqui é que o crente que não frutificar, ele não apenas estará fora da vontade de Deus, mas ele até mesmo poderá chegar a perder a sua salvação, porque todas as condições espirituais nós temos de frutificar, e isso há outros textos também que mostram isso, não é isso? Por exemplo, o texto de Efésios capítulo 2 também, me permita aqui ler um outro texto, mostra isso de maneira clara. Não é? As condições espirituais proporcionadas por Cristo, pelo Pai e pelo Espírito Santo para que nós produzamos frutos, boas obras. Ele diz, não é? O texto clássico, muito conhecido, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, para que o ímpio alcance a salvação, ele não necessita de obras. É isso, porque todas as suas obras, enquanto ímpio, são trapos de imundícia. Não se exige frutificação espiritual de um ímpio, porque o ímpio não está em Cristo, o ímpio não foi regenerado. Mas, para que o homem regenerado continue salvo, ele precisa das boas obras. Como consequência dessa regeneração, como consequência... Na verdade, vai ser o atestado de que há a verdadeira fé, né? Como o Tiago vai dizer, né? Exatamente. Se ele tem essa verdadeira fé, naturalmente ele vai produzir obras. Frutificação como consequência da regeneração. Porque no prosseguir do texto ele diz o seguinte, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso o alcance da salvação. Mas aí o versículo 10 ele arremata dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ou seja, agora uma nova criatura, agora regenerado, agora espiritualmente capaz de produzir boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o crente, ele tem uma condição espiritual que Israel não tinha no Antigo Testamento. Por quê? Porque agora nós não temos apenas a companhia do Espírito Santo. Nós temos agora a habitação do Espírito Santo em nós, que é a seiva que nos dá toda a condição espiritual de produzir. Por isso que nós somos obrigados espiritualmente, é isso, a produzirmos boas obras, a produzirmos frutos espirituais. O próprio Senhor Jesus, ainda no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, versículo 16, né? Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então não tem, irmão Jonas, outra alternativa a não ser frutificar. E é interessante que esse texto, né, foi o próprio Senhor Jesus que disse, né,
todo ramo que, estando em mim, não der fruto. É possível o indivíduo estar em Cristo e não dar fruto? Para responder, Lucas capítulo 13, versículo 6 até o versículo 9, é muito interessante. Começa assim: e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-o, porque ela está ocupando a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. É possível realmente estar em Cristo e não frutificar? Sim, mas existe um tempo para isso. Porque aqui se deixa, vamos esperar, vai passar pela poda, vai ser limpado. Se frutificar, o texto ficará. Porém, por sua vez, se acontecer não ter fruto, então se cortará, se lançará fora. Por quê? É obrigação, né, da própria natureza do ramo ligado à videira, como disse aqui o evangelista Valber, produzir frutos. Então, se ele, irmão Valber, ele é nascido de novo, ele naturalmente vai ter que produzir fruto, porque Tiago vai dizer isso, né? Diz, olha, se você diz que tem fé e não tem obras, então a sua fé é inoperante, né? Sua fé é morta, na verdade, e que agora enxertado em Cristo, Jesus diz assim, olha, todo ramo que estiver em mim, ele tem que produzir fruto. Quando ele produz, ele é poudado, e a pouda vai falar sobre as dificuldades, sobre os problemas, né? Que Deus, por meio das dificuldades, usa as dificuldades como instrumento pedagógico, né? Para moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida, para que possa concluir naquela fala do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Como nós acabamos de dizer, todo o condicionamento espiritual para essa frutificação nos é dado. Agora, a partir do momento que o cristão negligenciar o seu papel enquanto ramo, não é isso? Negligenciar a sua vida devocional, a sua comunhão com Deus, ele vai começar a secar, ele vai começar a deixar de frutificar e com isso, é claro, virá o juízo de Deus sobre a vida dele, porque é preciso que se deixe claro, todas as condições espirituais já foram preparadas, mas essa frutificação vai depender também do cristão e vai depender justamente da sua comunhão com Jesus, da sua comunhão com o Espírito Santo, porque ele diz no capítulo 15, versículo 2, toda vara em mim, ou seja, isso fala de comunhão. Então, a minha frutificação espiritual deve ser sempre consequência da minha comunhão com Cristo. Então, primeiro comunhão e depois frutificação. Quando falta frutificação é porque está faltando comunhão. É porque esse crente está negligenciando a sua vida espiritual, está negligenciando a sua vida de oração, a sua vida de leitura devocional das Escrituras, está negligenciando a sua ida ao templo, à escola dominical, aos cultos de ensinamento. E é preciso que se deixe bem claro aqui. Eu ouvi uma vez uma frase muito forte, mas que é verdadeira. E ele disse assim, o crente para perder a salvação não precisa consumar nenhum pecado, basta ele cruzar os braços. Então, se ele cruza os braços, se ele para de frutificar, vai acontecer com ele o que está em Mateus capítulo 3, versículo 10. Onde está escrito o seguinte, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, frutificar é necessário, é preciso, é dever espiritual, é consequência de comunhão. Se faltar comunhão, Deus é tão misericordioso que, através da parábola que o professor Jonas leu, de Lucas 13, ele ainda deu um tempo para ver se haveria uma restauração, uma renovação, uma ressurreição espiritual do parte daquele crente. Mas se não houver, ele se corta e lança fora. Isso deixa claro a participação do homem nessa frutificação. Não é algo que é produzido exclusivamente por Deus, como se fosse uma via unilateral. Não, é uma via de mão dupla, né? Onde Deus santifica, né? O próprio Senhor Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra vai santificando, vai gerando essa maturidade,
né, com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo se exige daquele que está em Cristo. O próprio Senhor Jesus diz, toda árvore que estiver em mim, né, ramo que estiver em mim e não frutificar, fala do exercício do livre-arbítrio, né, do indivíduo desejar. Eu falando nisso, eu lembrei de um exemplo da igreja, né, que o escritor aos Hebreus escreve aquela maravilhosa carta, e ele, em Hebreus capítulo 5, versículo 11, o texto nos diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, portanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Ou seja, o problema daqueles irmãos não era a falta de ensinador, não era a falta de conteúdo bíblico, era justamente o que o texto diz no versículo 11. Portanto, vos tendes tornados tardios em ouvir. Quer dizer, irmão Jonas, eram crentes que mesmo tendo toda a estrutura, como o evangelista Valber, todo o aparato, mas achavam que não precisavam crescer mais, que não precisavam desenvolver e que aquilo que sabiam já era suficiente. Perfeito, foi a parábola do capítulo 13. Quer dizer, o dono veio procurar frutos, ele não encontra. Aí mais alguém intercede, né? Não, Senhor, deixa, a gente vai colocar esterco, a gente vai cavar, a gente vai colocar água, vamos ver se produz. Quer dizer, tem gente que não quer produzir, quer simplesmente ser um elemento decorativo, somente as folhas. E isso é muito sério, porque se cruzar os braços, se não produz, é como diz no capítulo 15 e o verso 8, né? Uma das características que a gente pode ser discípulo de Cristo é simplesmente produção de frutos. E eu creio, evangelista Nando Jackson, que através desta lição de hoje, o Espírito Santo, trazendo aqui uma aplicação mais pessoal, mais devocional para os crentes, eu creio que o Espírito Santo estará proporcionando mais uma oportunidade para, quem sabe, tantos crentes que estão de braços cruzados, que estão negligenciando, que estão enterrando os talentos que Jesus lhe concedeu. Quem sabe ele está dando mais uma oportunidade através desta lição e está alertando, dizendo, olha, o machado está posto à raiz, mas eu não tenho prazer em cortar. O que eu quero é podar, o que eu quero é limpar, para que você frutifique ou volte a frutificar. Caso não, a advertência já foi dada. O machado está posto à raiz e terá que ser cortado. Qual a atitude do agricultor em relação à videira, em relação aos ramos? Será que existe o prazer em Deus de cortar os ramos apenas por cortar? Ou Deus tem prazer em manter estes ramos enxertados na videira para que eles possam produzir mais frutos? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o seu último bloco do programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a última lição do nosso trimestre que tem como título Uma Vida de Frutificação. Mas antes de darmos continuidade ao comentário da lição de hoje, gostaria de saber se você já conhece o nosso canal no YouTube. É muito simples e fácil de acessar. Acompanhe o passo a passo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e compartilhe o conhecimento da Palavra de Deus. Seja um divulgador da mensagem de Cristo. Acesse IEADPE Oficial. Você pode assistir aos programas anteriores da Escola Bíblica Dominical e aprimorar seus conhecimentos. Mas, queridos irmãos, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a frutificação, sobre o crente que é chamado por Deus e que ele deve produzir, que ele deve frutificar. Nós temos na própria metáfora de Jesus no capítulo 15 dizendo que o desejo do Pai
poldar para que possa produzir mais frutos. E isso implica já, irmão Jonas, em dizer de que o cristão, em nenhum momento, ele pode se conformar a ter uma vida apenas de frequência à igreja, sem estar envolvido diretamente nos trabalhos. Com certeza, acho que o cristão, nos blocos anteriores, deixou isso muito claro, essa necessidade que o crente tem de frutificar, porque ele está ligado à videira. Aí há alguém que intercede lá no capítulo 13 de Lucas, e assim, deixa, Senhor, vamos dar mais um ano. Quer dizer, o prazer do Pai, ou do dono da vinha, é que aquela videira ela venha frutificar. Então não é prazer de Deus simplesmente chegar lá e cortar. Como da mesma maneira, por que é que Deus limpa? Por que é que Deus poda? Né? Que vai usar diversas situações. Né? Lembrando que a palavra de Deus, como diz capítulo 15, verso 3 do livro de João, né? Vós já estáis limpos pela palavra. Quem vai limpar realmente é a palavra. Capítulo 3 de Colossenses e o versículo número 8, dá um exemplo disso. Mas agora despojai-vos também de toda a ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes. Quer dizer, o Espírito Santo está dentro do crente, ele não está somente está dentro, mas está ajudando esse homem a se livrar de tudo isso aqui, ou melhor, se limpar. Se limpe da ira, da cólera, do roubo, da prostituição, como diz o versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses, né? E é muito forte quando Paulo diz assim, mortificai, quer dizer, mate essa carne todo dia. Agora, mata por causa da presença do Espírito Santo dentro da gente. Claro, e uma coisa que o professor Jonas falou, da alegria, do prazer que Deus tem e do interesse que Deus tem na frutificação espiritual desse crente. Né? Porque ele não apenas dá o investimento inicial, mas ele continua investindo nesses ramos, ele continua investindo nesse crente. Porque o que nós vimos até agora é que Cristo é a videira e que ele não falha enquanto videira, o Pai é o agricultor, ele não falha enquanto agricultor, o Espírito Santo é a seiva e ele não falha enquanto seiva, o crente é o ramo e o crente deve frutificar. Não frutificando, nós vimos que o Pai, cedo ou mais tarde, vai cortar. Mas como dissemos, não é a alegria do Pai cortar, é a alegria do Pai limpar, para que esse crente venha a frutificar e frutificar com abundância. Porque ele diz no capítulo 15, versículo 2, que é um texto recorrente, mas é importante, ele diz, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Mas ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ainda no capítulo 15, versículo 8, ele diz o seguinte, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 10 ele diz, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O que é que nós entendemos? Além do investimento inicial, a Trindade, vamos dizer assim, continua investindo nesse crente para que ele dê frutos abundantes e frutos permanentes. Mas para que essa frutificação aconteça, existe essa cooperação entre a Trindade e o crente. Então, Cristo, o Pai e o Espírito Santo fazem o seu papel e esperam que o crente também faça o seu papel. E quando há essa cooperação, há uma frutificação abundante e uma frutificação permanente. Mas isso só é possível por causa do investimento do próprio Deus. Há um texto, evangelista Nadir Jackson, de primeira, Pedro, professor Jonas também, querido telespectador, a primeira carta que Pedro escreveu no capítulo 1, é um texto clássico, não é? É muito conhecido de todos nós. Ele diz no capítulo 1, versículo 13 a seguir o seguinte, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse investimento contínuo do Pai, do agricultor na vida do crente, possibilita ao crente uma frutificação contínua. E essa frutificação contínua, nós conhecemos como santificação. Santificação progressiva. Agora, por que é que essa santificação é progressiva? Por que é que esse abandono das obras da carne é possível?
Versículo 14, recapitulando, ele diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, antes da regeneração, vocês viviam uma vida de ignorância espiritual e, portanto, viviam conforme as concupiscências da carne, viviam conforme as obras da carne, dominados pelas obras da carne. Mas agora vocês têm condições de ser santo em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque no início do versículo 14 ele diz, como filhos obedientes, porque agora a gente é filho, porque agora a gente foi regenerado, porque agora a gente ganhou a habitação do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo produz o fruto em contrapartida às obras da carne. Então o meu estado pós-regeneração tem que ser de santificação, não apenas inicial, mas santificação progressiva para contrapor aquilo que eu vivia antes, que era uma vida totalmente dominada pelas obras da carne, que é o tema geral da nossa lição. E o filho, ele vai reproduzir, irmão Jonas, o caráter do pai, né? Se ele agora é filho de Deus, ele vai ter agora que reproduzir fielmente o caráter do pai. E ainda na Epístola de Pedro, eu lembrei agora de um texto, Epístola de Pedro, no capítulo 1, 2 de Pedro, melhor dizendo, no capítulo 1, veja o que o apóstolo Pedro vai dizer a partir do versículo 3. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou à sua própria glória e virtude, pelos quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Né? Agora nós estamos participando da natureza divina, né? Por todas as benesses que ele nos concedeu pelo seu divino poder. Aí ele diz aqui, ainda no versículo 4, co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quer dizer, agora participantes da natureza divina, temos agora que desenvolver o caráter de Deus na nossa vida, né? Agora como filhos, tem o caráter de Deus. Aí ele vai dizer, por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé. Veja que ele vai dizer, vai mostrar agora o que é que deve ser reproduzido na vida daquele que é nascido de novo. Ele diz, não é apenas ter fé. Fé é a condição para ser salvo, né? Mas não é apenas a fé para a vida prática. Ele diz, associai a vossa fé à virtude o conhecimento, o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor. Aí o versículo 8 é que é fantástico, que ele diz, porque estas coisas, que coisas? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, porque estas coisas existindo em vós, não só existindo, mas ele diz, e em vós aumentando, fala aqui o que o evangelista tratou, a frutificação, não é só ter isso, Deus espera que nós frutifiquemos, cresçamos nessas virtudes. Ele diz, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Olha aí, ó. Deus não chamou ninguém para ser uma árvore estéril. Deus nos chamou para produzirmos. Faz com que não sejam inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão Jonas, não tem opção, né? O cristão tem que frutificar. Frutificação não é opção, né? É próprio da natureza daquele que aceitou Jesus como Salvador. E há responsabilidade muito grande da nossa parte. É muito interessante que Paulo sempre, no discurso do apóstolo São Paulo, sempre tem o si. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, e verso de número 21, diz assim, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Quer dizer, o condicional está sempre entre a gente e entre Deus. Quer dizer, se o crente não frutificar, o culpado não é Deus. O culpado pode ser justamente o crente que não quer frutificar. Então, se alguém, né, mortificai, né, despojai-vos, veja a grande responsabilidade que nós temos de, através da palavra de Deus, se limpar, através dessa palavra, para poder frutificar. Interessante que quando o texto falou lá de poda não é
morte, não é cortar. Toda poda, ela traz de início um certo transtorno, que você tem que pegar o galho, fazer o galho abaixar, tem que tirar a erva daninha, mas você não quebra o galho, né? Mesmo que aquilo venha doer, mas aquilo é necessário para o galho ficar vivo, o galho poder frutificar. Com a palavra de Deus e a vida cristã não é diferente, né? Muitas vezes a palavra toca na gente de uma certa maneira, dói, mas é para a gente melhorar. Isso faz parte do crescimento, né, irmão Valber? Isso. O senhor falou uma coisa que eu achei muito forte, interessante, que o filho, nós agora somos filhos, nós vimos isso em 1 Pedro 1, tem que reproduzir o caráter do pai. Não é? E o que é o fruto do Espírito? O que é a frutificação espiritual? Nosso pastor, ele tem uma frase que eu guardei, né, desde muito tempo, ele sempre diz isso, que o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo sendo gerado em nós, da ideia de continuidade, né, isso de progressão. E esse caráter vai sendo gerado em nós para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus. Então, à medida que nós vamos nos parecendo com Jesus, nós vamos, na realidade, frutificando. E para imitar o caráter do Pai, só é possível através da regeneração. Efésios capítulo 5, versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. E imitar aqui não é só ser um mímico de Deus, mas ser um imitador da natureza divina. Natureza divina da qual somos participantes a partir da regeneração, como o senhor acabou de ler. Então, para imitar a natureza divina seria algo impossível para o homem caído, o homem dominado pelas obras da carne. Mas ele termina o versículo dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Uma vez regenerados, nós temos condições espirituais de imitar a natureza divina, de imitarmos o caráter de Cristo, de frutificarmos. O professor Jonas disse, o condicional está sempre presente. Não é? Se nós fizermos a nossa parte. Agora também, quando nós fazemos a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, nós podemos produzir frutos espirituais inimagináveis antes da regeneração. Então, se, condicional, mas se nós escolhermos produzirmos fruto, então, com certeza, a frutificação será abundante, será permanente e glorificará o nome de Jesus. E aí decidir produzir fruto e começar a produzir, né? O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai mostrar a fundamentação da nossa fé. Capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E no versículo 58, que é o final, ele vai dizer assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes. Onde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Agora, em Cristo, você é conclamado por Deus para se envolver, meter a mão na massa mesmo e trabalhar. E o que é que Deus espera de você? Firmeza, constância e abundância. Irmão Jonas, que lições nós podemos extrair desta lição que nós estudamos hoje para estar orientando o professor que nos acompanha? O professor da Escola Dominical, ele tem que deixar muito claro que um dos objetivos principais aqui dessa lição, que o crente só frutifica se estiver em Cristo. E que essa frutificação, que é outra lição, ela depende principalmente da gente. Nós estamos ligados à videira. Se o crente não frutificar, o culpado não é Deus, o culpado pode ser o crente. Então, o crente tem que frutificar. E a frutificação, que já foi mencionada aqui, é o desenvolvimento do caráter de Cristo na nossa personalidade, né? E o fruto que a gente produz é para a glória de Deus, como diz capítulo 15, verso 8 de João. Nisto é glorificado meu Pai, através dos vossos frutos. Frutificação, uma obrigação, um dever espiritual. Mas o crente deve frutificar, não é, por gratidão. Por gratidão ao que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Mas Jesus é tão bom, tão misericordioso, que a frutificação deve ser por gratidão, mas também deve ser por galardão. Não é? Porque, apesar de nós termos o dever, não é, de frutificarmos e frutificamos por gratidão ao que ele fez na cruz, teremos a maravilha de sermos recompensados por essa frutificação quando estivermos no tribunal de Cristo. Então saiba, professor, que a sua frutificação é porque você é agradecido a Deus pelo que ele fez, mas essa frutificação terá um galardão da parte de Deus também. Então, prezado irmão, estar
depender e permanecer são 3 atitudes que todos aqueles que professam sua fé em Cristo Jesus devem tomar, a fim de que possam, pelo Espírito Santo, produzir os frutos que revelam, de fato, estamos nele e ele em nós. Esta aula nos ensinou que somos ramos, somos dependentes e que temos a responsabilidade de dar frutos. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Bem, queridos irmãos, queremos agradecer a Deus, por mais um trimestre que se finaliza e vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de cada direção de escola, professor e aluno que durante esta semana estará estudando esta lição tão maravilhosa que é uma vida de frutificação. Evangelista Valber, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o teu Santo Espírito nos enxertou na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós sentimos vida, por isso nós sentimos condições espirituais de frutificar. Queremos te pedir a tua bênção sobre o anjo da igreja, o pastor Ailton José Alves. Continua ajudando o teu ungido na condução desse tão grande rebanho. Abençoa, Senhor, cada direção de escola dominical, cada professor que estará ministrando esta última lição do trimestre. Te pedimos que eles sejam instrumentos da tua bênção, Senhor, instrumentos de advertência, de alerta, para que aqueles que estão de braços cruzados na tua obra, que estão inertes na tua obra, possam voltar a frutificar, possam voltar a trabalhar, possam voltar a ter prazer em trabalhar e produzir frutos para a honra e a glória do teu nome. Nós te pedimos isso, Jesus, em teu nome. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos sobre como ter uma vida de frutificação. Na próxima semana, daremos início à lição do 2º trimestre com o título O Caráter Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. E estudaremos a primeira lição com o tema A Formação do Caráter Cristão. Se você deseja participar do programa Escola Bíblica Dominical, é muito simples. Basta nos enviar um e-mail para o ebd@rbc1.com.br ou uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Participe! Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta-feira e sábado às 10 da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e para todo sempre. Amém.